Oi, tudo bem? Hoje, 21 de março de 2021, quero apresentar para vocês a atual dinâmica da pandemia aqui no município de Tapetinga, através de parâmetros diversos, como a taxa de transmissão, o número de casos ativos, a média móvel de casos ativos e de óbitos por semana e dada a proporção por 100 mil habitantes. Sendo assim, espero que todos vocês possam nos acompanhar e todos possam compreender os dados que pretendo apresentar da forma mais didática, mais simples possível. Tá certo? Então vamos juntos nessa missão. Bom, aqui o que observamos nesse gráfico é a dinâmica em relação aos casos aqui em Tapetinga. Aqui do lado esquerdo, nós conseguimos visualizar a quantidade de casos. E aqui o nosso parâmetro vai até 450. Por outro lado, aqui na parte horizontal, nessa parte inferior, observamos aqui os dados do período do dia 29 de março de 2020 até 21 de março de 2021. Os dados, essa tabela, esse é uma tabela que só existe graças à compilação dos dados e formatação realizada pelo professor Leonard Krause, aqui da UESP. Então vamos juntos. Primeiro, vamos observar aqui essa linha cinza, que é a média móvel de novos casos diários nos últimos 7 dias. Essa linha é daqui de baixo, vocês percebem? Vejam, os momentos em que nós temos a maior quantidade, a maior média móvel de casos novos diários, considerando o prazo de o período de 7 dias, ocorreu em julho, entre junho e julho de 2020. Posteriormente, uma outra data de elevação dessa média móvel foi no mês de agosto, onde percebemos um aumento de casos em todo o país, e daí viemos numa relativa estabilidade, até que nesse momento o que estamos experimentando é novamente um aumento nessa média móvel de casos. Atualmente nós estamos com a média em torno de 25 casos novos diários, dado esse período dos últimos 7 dias. Ao observarmos aqui a linha azul, nós vemos os casos novos por semana, numa proporção, dada a proporção de 100 mil habitantes. Isso para a gente poder comparar, por exemplo, Itapetinga, que tem algo em torno de 76 mil habitantes, com municípios maiores, como Conquista, ou municípios menores, como Itororó, por exemplo. E o que observamos aqui? Nós observamos que houve um alto pico desses casos novos por semana, esses casos novos por semana explodiram na época em que houve aquele evento Databocas, entre junho e julho de 2020, que foi precedido pelo período, que foi sucedido pelo período constante aqui, mais ou menos na metade de julho, na metade de agosto, na verdade. E a partir de então, o que observamos foi uma queda desses casos novos por semana a padrões que se mantinham sustentáveis até chegarmos em dezembro, quando observamos um aumento no número de casos e que esse aumento foi substituído por uma queda até aproximadamente o início do ano. Lá pelo dia 30, dia 2 de janeiro, nós estávamos com uma média baixa de novos casos por semana, algo em torno de 25 casos por semana, algo próximo. Mas, desde o início do ano, desde o dia 2 de janeiro, estamos experimentando um aumento, um crescimento constante nessa média de casos novos por semana. E atualmente estamos com algo em torno de
225 a 230 novos casos por semana nessa proporção de 100 mil habitantes. E mais interessante porque é um número mais fácil de entendermos, um número mais palpável, esse número dos casos ativos. O que são os casos ativos? São as pessoas que até o momento estão acometidas pela Covid-19 no momento. Esse número cresceu exponencialmente a partir de junho, com o episódio da Tabocas, também aquele episódio relacionado ao Lar Laura Carvalho. Em agosto, quando todo o Brasil experimentava um aumento substancial de casos, novamente nós temos um aumento grande de casos a partir de outubro, suponho eu que motivado pelo início do verão e também pelo início de um período mais quente aqui em Itapetinga, bem como pelo período eleitoral. Mas a partir do final de outubro, lá pela última semana de outubro, observamos uma diminuição radical desse número de casos, que foi com uma tendência de diminuição que se manteve até meados do início de dezembro de 2020. E a partir de então, como resultado das eleições, como resultado também das idas para as praias, resultado do Réveillon, resultado das festas natalinas, resultado dos encontros relacionados a confraternizações de grupos de trabalho, nós experimentamos um aumento para um padrão em torno de 150 casos ativos, sucedido por uma queda, mas desde aproximadamente 5 de janeiro que nós estamos vindo uma crescente, e atualmente nós estamos com algo em torno de 399 casos ativos. Aqui vocês percebem, estávamos em 400 casos ativos no dia 20 e 399 casos ativos no dia 21 de janeiro. Ora, se você observar para o gráfico, essa linha representa a linha dos 400 casos ativos. E você observar que até então o período que expressou a maior quantidade de casos ativos deu-se em julho, na verdade, de 2020, o que observamos é que neste momento o gráfico demonstra que estamos no pior momento de toda a pandemia até hoje, considerando esse período de março de 2020 até março de 2021. Este gráfico demonstra a relação de óbitos em relação aos parâmetros: soma móvel dos óbitos por semana, numa proporção de 100 mil habitantes, a média móvel de casos novos diários e o índice de óbitos por dia. Nessa linha amarela observamos aqui esse índice de óbitos por dia, A gente teve aqui um período muito acentuado em julho de 2020 e aí uma relativa baixa, momentos em que apresentavam-se óbitos, mas uma relativa baixa. O que nós estamos percebendo é que aproximadamente desde o final de fevereiro, entre 25 e 28 de fevereiro, nós estamos experimentando picos com óbitos acontecendo com a maior frequência. E atualmente nós estamos aqui experimentando desde o final do mês de fevereiro uma oscilação grande desses óbitos. A linha azul representa a soma dos óbitos por semana numa proporção de 100 mil habitantes. E quando observamos todo o período da pandemia, considerando de março de 2020 a março de 2021, novamente os números demonstram que estamos no pior momento da pandemia, não só em relação a casos ativos, mas também
em relação à soma móvel dos óbitos por semana. E aqui, com essa linha cinza, verificamos a média móvel dos casos a média móvel de casos novos diários nos últimos 7 dias. E o que percebemos é que essa média móvel de casos está nos apresentando aqui o terceiro pior momento da pandemia. O primeiro pior momento foi quando daquela explosão de casos na Tabocas, sucedido por um momento muito grave e vivido por todo o Brasil e aqui em Tapetinga também, em agosto de 2020, e agora, a partir de uma crescente que vem desde janeiro, da metade de janeiro de 2021, estamos experimentando uma alta considerável nessa média móvel de casos novos diários nos últimos 7 dias. Caminhando para o encerramento aqui da nossa conversa, nesse último gráfico, o que percebemos? Nós conseguimos visualizar dois parâmetros. Aqui, por essa linha cinza, está demonstrada a média móvel de casos novos diários nos últimos dias, nos últimos 7 dias, e aqui a gente percebe que estamos no nosso terceiro pior momento em relação a essa média móvel de casos novos nos últimos 7 dias, algo em torno de algo próximo, né, a 23 casos dia. E aqui essa taxa de transmissão aqui no município. E aqui o que nós podemos perceber é que nós experimentamos já períodos em que esse índice chegou próximo a 0,5. E o que esse índice reproduz o quanto a eficiência do vírus em se reproduzir em nosso município. O interessante é que esse índice esteja próximo de 1, porque assim, a cada 100 pessoas contaminadas, essas 100 pessoas poderão contaminar outras 100. Se observarmos aqui os dados referentes a entre 3 e 6 de março, nesse período, a RT chegou a 0,6, ou seja, 0,7, ou seja, cada 100 pessoas contaminariam outras 70 pessoas. Novamente, isso foi reproduzido agora em aproximadamente entre 15 e 17 de março. Entretanto, a partir em 18 de março, chegamos a algo em torno de 1,4, quase 1,5, e estamos nesse momento em um número próximo de 1, entre algo em torno de 1,1. Sendo assim, meus amigos, a taxa de transmissão no município, aqui desde, digamos, a partir do dia 10 de fevereiro, ela vem oscilado bastante e tem frequentemente ultrapassado o teto de 1,5. Ou seja, precisamos controlar essa nossa taxa de transmissão, que na realidade representa bem o motivo pelo qual estamos todos tendo aí esses recordes, tanto na média móvel dos casos novos diários, quanto também em relação a casos ativos, em relação a óbitos também. Nesse sentido, eu quero me despedir de vocês dizendo que esse é um momento crítico, é uma hora em que precisamos efetivamente nos unir para superar esse momento. Isso significa que críticas vazias, que um uso político partidário da pandemia, seja a favor ou contra quem esteja no poder, não vai trazer benefícios. Assim como ficar tentando dourar a pílula e dizer que estamos numa situação razoável ou que é possível mantermos a vida como ela está em meio a tanta morte, também é algo que não nos parece razoável nesse momento. Portanto, meus amigos, estamos todos aí precisando de medidas mais efetivas e que possam nos ajudar a controlar
essa dinâmica de pandemia. A partir desta segunda-feira, dia 22, o toque de recolher na Bahia vai ser prorrogado, vai ser ampliado das 20 para as 18 horas. Assim, a restrição à circulação de pessoas se dará fortemente do horário das 18 horas até às 5 horas da manhã, na expectativa de que possa surtir algum efeito e que possamos diminuir essa taxa de transmissão aqui no município, consequentemente diminuir a quantidade de casos novos, diminuir a quantidade de casos ativos e principalmente diminuir a quantidade de óbitos. Quero concluir dizendo que, externando os meus pêsames em relação à morte do jovem de apenas 20 anos, o jovem Kevin Souza, e hoje Tapetinga também perdeu um personagem icônico da nossa cidade. Não foi por Covid, me parece que foi por infarto, mas todos da cidade conhecem ou tiveram a oportunidade de conhecer o popular Creu, que infelizmente veio a óbito. Esse ciclo, de um ano para cá, nós estamos vendo várias pessoas conhecidas que não imaginávamos que pudessem nos deixando. Portanto, meus amigos e minhas amigas, demonstrem amor, vivam bem com as famílias de vocês, tentem perdoar, reatar nós, porque não sabemos nunca quando é que vai chegar a nossa hora. Forte abraço para você, fique bem, se cuide, e estamos todos aí nessa luta. Abraço.